E aí pessoal, me chamo Jobson Júnior, sou treinador da AEX, Assessoria Esportiva Cariri Extremo. E agora vamos abordar o assunto tão importante que o pessoal ultimamente, nos últimos anos, toda essa tecnologia vem sendo passada por os atletas amadores e cada vez mais os atletas estão buscando a evolução e nada mais nada menos do que implementar tecnologia nos nossos treinos. Agora nós vamos falar sobre potência, medidores de potência. E a potência no ciclismo é uma medida crucial para indicar a quantidade de trabalho que você está realizando durante o pedal. Quantidade de trabalho, ok? Aqui estão alguns pontos importantes sobre a potência no ciclismo. E aí nós vamos abordar os seguintes pontos, tá ok? Definição, a importância, a medição, os fatores que influenciam, a corrida e competição, análise pós-treino e a integração com outras métricas, ok? A definição de potência, ela é potência a taxa no qual o trabalho é realizado. No ciclismo, é medida em watts, aquele Wzinho lá que todo mundo conhece, e indica a quantidade de energia que você está transferindo para a bicicleta para movê-lo, através da força que aplicamos em nossas pedaladas sobre os pedais, sobre o pé de vela, corrente, tração, cassete, e isso faz movimentar a roda. Isso tudo gera um trabalho que é medido em watts, tá ok? Importância. É uma métrica fundamental para entender o desempenho e a eficiência do ciclista. Ela ajuda a monitorar o esforço durante o treinamento, competição e até mesmo em passeios recreativos. Tudo isso é importante para termos mais dados, e logo mais vamos falar sobre eles. Mais dados sobre o pedal, sobre cada pedalada, sobre a relação entre pedal, esforço, resposta fisiológica, para sabermos as características do nosso corpo, como reagimos em determinado ponto, o quanto podemos aplicar em determinado tempo, o máximo, a média e até mesmo um mínimo necessário para transpor certos tipos de situações, ok? A medição da potência através de medidores de potência dispositivos instalados nas bicicletas que calculam a potência em tempo real. Existem diferentes tipos, pedal, pé de vela, cubo de roda, sensores e por aí vai. Fatores que influenciam. Vários fatores afetam a potência, incluindo a resistência do ar, a inclinação do terreno, a cadência, que é a rotação por minuto, a força aplicada nos pedais e a eficiência biomecânica. Todos esses são fatores que vão influenciar diretamente no número e na potência que você extrai, ok? Principalmente a cadência e a força. E muitas vezes a inclinação do terreno é um fator que é a boa e velha subida, né? É um fator que acaba ele fazendo uma maior diferença. E logo mais a gente especifica detalhadamente, né? Uso no treinamento. A potência é usada para determinar zona de treinamento, que é aquelas zonas que nós já estamos habituados, né? Zona 1, 2, 3, 4 e 5 na frequência cardíaca. Essas todas mais a 6 e a 7, depende do método utilizado para calcular e destrinchar elas, ok? Ajudando os ciclistas a planejar seus treinos de acordo com diferentes intensidades. Isso otimiza o progresso e evita o excesso de treinamento. Então, com a frequência cardíaca, nós jamais devemos abrir mão ou deixar de olhar e analisá-la. Na potência nós temos estamos mais próximos da exatidão, ok? Com a potência nós temos uma real noção de o quanto de esforço nós estamos fazendo e aplicando, o quanto realmente estamos descarregando de energia em nossos pedais, e com isso temos mais exatidão em relação às cargas, à fadiga, à performance
E com isso nós temos também, de certa forma, nossas métricas. Então eu sei que se, por exemplo, eu atingir determinado número em tal subida por tanto tempo, eu vou suportar rodar 1 hora de tal forma, ou eu não vou suportar se eu fizer esse tipo de esforço, ok? E isso nas condições normais, ok? Corridas e competições. Na competição, a potência é uma ferramenta estratégica. Os ciclistas podem usar os dados de potência para gerenciar o esforço em diferentes momentos da corrida, como subida, um sprint, e percursos planos e afins, trechos técnicos, ok? Sabendo exatamente o que você está fazendo com a potência, você pode escolher o momento e o mais importante é escolher o quão intenso você pode ir em determinado local. Por exemplo, se um ciclista largar e logo de cara for no seu 100% e nós transformarmos isso em um gráfico, a tendência do gráfico é sempre cair, porque ele vai perdendo energia, vai perdendo performance, vai perdendo força e a tendência dele é cair, certo? Mas se ele gradativamente durante o percurso fizer escolhas de esforço, ou então até mesmo saber até onde ele pode ir num certo limite linear, posteriormente a queda dele não vai ser tão brusca, vai ser uma queda mais gradativa, fazendo com que ele continue performando ainda assim até o final da prova, certo? Tendo tudo isso, analisando os dados, vamos para análise pós-treino ou pós-prova. Após o treino, os dados de potência fornecem insights sobre o desempenho, que é nada mais nada menos do que tudo o que aconteceu. A eficiência técnica, a capacidade de sustentar esforço intenso, a capacidade de sustentar esforços longos, a capacidade aeróbica, a capacidade anaeróbica, os sprints neuromuscular e assim sucessivamente, ok? Tendo toda essa gama de informações, nós temos como saber com exatidão tudo o que aconteceu. Eu gosto de falar para os meninos da assessoria que às vezes o cara briga com a mulher, ou então a bicicleta aconteceu alguma coisa, eu vou lá e digo, ó, aconteceu isso, né? Por quê? Porque isso implica em reações. Quando o cara está fisicamente bem treinado, mentalmente tudo ok, os números eles aparecem lá com 100% e muitas vezes, dependendo do atleta, ele vai até batendo e melhora nesse tempo anualmente, de acordo com o cronograma de treinamento. Mas quando algo não vai bem, logo a frequência cardíaca e logo a potência, elas mostram em tela. E no nosso GPS, isso aparece e é algo que nós temos que dar atenção. É saber e olhar e identificar as nossas métricas, ok? Integração com outras métricas. A potência pode ser combinada com outras métricas, como frequência cardíaca, velocidade, cadência, velocidade média, o VAM, para uma análise mais abrangente do desempenho e da fadiga. Analisando a nossa potência, sabendo os nossos dados, as nossas zonas, o nosso melhor deslocamento, nosso pico máximo, a nossa média horária e de 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e cruzando ela com as outras métricas, nós vamos começar a traçar um perfil. E é sabendo desse perfil que acontece toda a diferença. É sabendo do perfil de você como ciclista em determinados tipos de terrenos, climas e provas, você sabe até onde você pode ir. Ou você tem um número bem próximo de o quanto você pode ir. É aí onde está o X da questão. Dominar a compreensão e o uso da potência no ciclismo pode levar seu treinamento e desempenho a um novo patamar, que é exatamente saber o que está fazendo. E é claro, vou listar as principais métricas relacionadas à potência no ciclismo que podem ajudar a entender melhor seu desempenho e aprimorar seu treinamento, ok? Nós temos a potência, e aí no GPS é importante que você tenha pelo menos esses dados, ok? No caso de quem usa potência, a potência, e ela pode ser a bruta, ou ela pode ser a potência de 3 segundos, que é a mais utilizada, ok?
A potência média, e aí eu gosto de utilizar a potência média por volta. Em outra tela eu coloco a potência média de todo o pedal. Também na minha tela principal eu gosto da NP, que é a Normalize Power, eu vou falar um pouquinho mais dela depois. Desses também eu utilizo a cadência, que é a que eu estou utilizando, que isso interfere diretamente no quanto estamos gerando de potência. Nós também gostamos de utilizar a frequência cardíaca para fazer a relação entre o quanto de potência eu estou aplicando e o quanto de resposta fisiológica em relação à frequência cardíaca nós estamos obtendo. Ok? A potência média é a média de watts produzidos durante um período de tempo específico. Que essa potência média ela pode ser do pedal todo, ou então para alguns, no caso eu gosto de usar o lap, né, que é aquele botãozinho de lap. Toda vida que eu aciono ele, eu corto um pedaço de tempo e eu tenho a potência média daquele trecho. E aí eu gosto de utilizar em intervalos, em treinos específicos, em subidas, em trechos de longa duração, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, para termos a informação naquele treino de o quanto eu consegui gerar em determinada zona, aquela média. E aí eu tenho essa informação. E tudo isso para utilizar em próximos treinos e nas provas, ok? É uma medida fundamental para avaliar a intensidade do esforço, de acordo com a média, e aí é o que nós pegamos todos os nossos dados e dividimos o tempo por ele, e aí temos a média, ok? Vamos falar também da NP, que é a Normalize Power, ou potência normalizada. É uma métrica que leva em consideração as flutuações de potência ao longo do tempo, como subidas e descidas durante uma corrida. É uma forma de representar a demanda de esforço de forma mais precisa do que a potência média. A diferença da NP para a potência média, ela é mais clara quando nós falamos que ela não utiliza o zero na conta. Toda vida que você para de pedalar, a NP ela não coloca o zero na conta, então ela só faz o cálculo médio em cima de tudo que você produziu. Por isso que ela dá um número mais fiel em relação ao esforço que você fez. Mas temos que saber utilizar, ok? Quando você tem uma NP muito alta, mas você foi para trechos com muitas subidas e descidas, onde você passou muito tempo sem pedalar, às vezes aquela NP acaba não sendo tão fidedigna. E é bom você ter uma relação boa entre a potência média, que ela é exatamente o que você fez, e a Normalize Power. Ela é uma potência com cálculos que lhe permitem números mais altos se você assim fizer um esforço. Ou então até mesmo para utilizar em locais que realmente não dá para pedalar, aí você usa o número da NP para ter um número mais próximo do ideal, ok? Potência máxima, que é o nosso pico mais alto de potência que você aplicou. Isso aí são características mais para sprints, para locais onde você aplica força máxima em curtos períodos, ok? Potência por peso, que é aquele WKG, né? Que é watts por quilo. É a relação entre a potência que você produz e o seu peso corporal. E aí nesse caso a gente utiliza geralmente o nosso FTP menos os 5%, que dá o nosso limiar. E em cima desse limiar é o nosso limite de potência que nós conseguimos produzir por durante 1 hora. E aí fazendo essa relação nós temos a nossa peso-potência, que em outros esportes é um número tão almejado, principalmente em esportes de velocidade, que o nosso ciclismo é sim também um esporte de velocidade, mas nós vemos muito isso nos carros e nas motos e veículos de competição a motor, que aí eles tentam ter o máximo de potência possível com o mínimo de peso necessário, ok? Essa relação vai dizer muito em relação à média deles e o quanto eles vão poder entregar, ok? Não adianta eu ser o cara mais potente, mas eu ser o cara mais pesado. Vocês reparem que essa relação ela vai se equilibrando. Nem adianta eu ser o cara mais leve, mas minha potência ser baixa, ok? E aí a gente tem que analisar e ver as características, ok?
E sabendo que quando você busca ser o mais leve possível, e aí geralmente os atletas eles estão na casa dos 60, 65, 70 quilos, quando você tem um número de potência X ou Y, essa relação ela vai se ajustando. E nem sempre ser o mais leve e perder potência tem tantos benefícios, como também ser o mais pesado e o mais potente. Então é sempre buscar essa relação para conseguir o melhor peso-potência, ok? E aí, de acordo com essas relações, peso baixo, potência baixa, ou peso alto, potência alta, existem características que vão destrinchando cada uma delas e uma sendo mais relevante em alguns pontos do que os outros. Isso é assunto para outro vídeo, beleza? É uma métrica importante para avaliar a eficiência e a capacidade de escalada, velocidade em plano, velocidade em falso plano, trechos técnicos e assim vai. Já que o ciclista mais leve geralmente tem uma relação de peso-potência mais alta em subida. Aí é onde a gente fala daquelas características, ok? Vamos falar também sobre distribuição de potência por zona. Divide sua potência em diferentes zonas de treinamento, como zona de recuperação, zona 1, zona aeróbica, zona 2, linear anaeróbico, né? E aí 4 alto, 5 até 6, potência máxima, né? Que aí vem 6 e 7. Isso tudo ajuda a planejar treinos específicos para diferentes tipos de objetivo. Isso já destrinchando todas aquelas características, zonas, e aí conseguimos descrever as suas zonas. Em cima das zonas, nós conseguimos planejar treinos específicos para alcançar esse tipo de objetivo, ok? Vamos falar sobre energia total, que é o kilojoules, isso é importantíssimo. Representa a quantidade total de energia que você dissipou durante um treino ou corrida, calculada com base na potência média e na duração de esforço. Esse kilojoules, a gente também é importante ter e saber um pouco sobre ele, porque aí nós sabemos exatamente o quanto de energia nós estamos gastando, em detrimento a tipos de esforço. Sabendo da quantidade de energia, nós podemos também calcular a alimentação. Nós podemos calcular o quanto nós podemos continuar com esse tipo de gasto, o quanto nós podemos avaliar toda essa situação para distribuir energia mais, ou sermos mais cautelosos, ou sabemos que já estamos próximo de uma quantidade limite de esforço e gasto energético, ok? Eficiência de pedalada, que já vamos para uma correção. Alguns sistemas de medição de potência também fornecem dados sobre a eficiência da pedalada, como a porcentagem de potência aplicada em cada perna e a suavidade de pedal, que é eficiência, que no caso é ter o mais próximo possível a entrega da mesma potência nas nossas duas pedaladas, nas nossas duas pernas. E a suavidade é o quanto nós conseguimos fluir com essas pedaladas de forma cíclica, ok? Sem fazer tantos movimentos que entreguem diferentes números de potência em determinada volta do nosso pé de vento, ok? Essas métricas combinadas oferecem uma visão abrangente do seu desempenho no ciclismo, desde a intensidade do esforço até a capacidade de sustentar diferentes ritmos e esforços ao longo do tempo. Beleza? Espero que tenha falado um pouco sobre cada ponto, cada aspecto, e posteriormente vamos aprofundando bem mais cada ponto específico, ok? Leu!